Sejam todos bem-vindos em mais um ano, 2026. Estamos iniciando hoje, né, as palestras, os estudos da nossa casa. Meu nome é Letícia e hoje eu vim falar um pouquinho sobre Jesus. Nada melhor do que se iniciar, né, em uma casa espírita, falando sobre Jesus. E sobre a liberdade que Jesus nos traz em nós, seres humanos em evolução. E Paulo, o apóstolo, ele fala: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobrei novamente a um jugo de escravidão. E geralmente, quando a gente pensa em escravidão, a gente pensa em se escravizar em outra pessoa ou outra pessoa fazer isso com a gente, não é verdade? Mas nós somos escravos de nós mesmos, se pararmos para pensar. E daí muda ano, entra ano, e a gente fica desejando que o próximo ano seja diferente. E que na realidade, o que precisa ser diferente somos nós. Porque passa ano, os anos vão continuar passando, seguindo, né? E Paulo também disse, com indiscutível acerto, que para a liberdade Cristo nos libertou. E não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. E a grande maioria, até na época de Jesus, acreditavam que ele era um revolucionário. Mas ele é um revolucionário de alma. É um revolucionário das virtudes. Porque o que ele nos ensinou e nos ensina a cada vez que nós elevamos o nosso pensamento a ele e nos conectamos com ele é inacreditável. Problemas se resolvem quando a gente entrega para que a solução aconteça. Resolvemos problemas, resolvemos angústias, transtornos. E, principalmente na época de Jesus, achavam que ele queria o poder, que ele veio para revolucionar e tomar a autoridade para ele, quando nada mais ele veio para nos tornar livres de nós mesmos, do nosso ego, do nosso orgulho, do nosso autoritarismo, da bajulação, e ele só veio nos trazer luz. E ninguém no fundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Jesus respeitava, Jesus era ordeiro, Jesus não ultrapassava o limite de ninguém. Ele sempre respeitou a vontade e respeita a vontade de cada um de nós. E em todas as circunstâncias, nós vemos ele a serviço do homem. Jesus serviu a nós, homens, nos mostrando o que é resignação, nos mostrando o que é perdão. Ele não exigiu nascer em berço dourado, não precisou de riqueza para vir a esse mundo. Aceitou de bom grado toda a sua infância, humilde e laboriosa, trabalhosa. Abraçava os companheiros que vieram junto com ele para auxiliá-lo, os apóstolos, e sem reclamar que eles fossem perfeitos. A certidão. Não reclamava que fossem heróis, não queria que fossem heróis, e muito menos santo. Ele só quer e queria a nossa evolução. Nunca se voltou contra nenhuma autoridade estabelecida. E se viesse novamente, seria a mesma coisa. E se viesse novamente, talvez a gente o crucificaria na cruz. Do mesmo modo. Por causa da autoridade. Por causa do poder. Por causa do perder o lugar. Ele trabalha e trabalhou na extinção da crueldade, da hipocrisia, do simonismo, do vender terreno, né? Vou vender um lugarzinho lá no céu. Do dinheiro.
Ele trabalhou contra a delinquência do próprio ser, mas não o ser dele, o ser em nós. Mas em momento algum ele perseguiu ou ele golpeou alguém. E muito menos dominou em relação ao poder. Jesus, ele ia e ele vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar o amor, para ofertar o seu puro coração. Jesus serviu e serve indistintamente, sem ver cor, sem ver classe social, sem ver nada. Jesus continua servindo. Sofreu, e se voltasse hoje, sofreria a nossa incompreensão. Mas com certeza ele nunca deixaria de continuar auxiliando. Jesus nunca quis e não espera recompensa, fazer o bem sem ver a quem, e nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia, né? O do gostar e de até vínculos afetivos. Jesus era simples de todas as maneiras. Jesus é simples na sua infinita perfeição. Padeceu de ingratidão, porque ainda somos ingratos, e se viesse hoje ainda, padeceria. Porque quantas vezes a gente fala, meu Deus, meu Jesus, né? E a gente nunca lembra de elevar o pensamento, nos conectar, pedir auxílio e principalmente também agradecer. Recebeu a condenação indébita, submetendo aos tormentos da cruz, sem pedir justiça, porque a justiça é dos homens e não de Deus. Deus é justo e tudo aquilo que nos acomete é justo, é mediante as nossas atitudes, a nossa necessidade. Eu falo que ainda bem que a gente tem o que precisa, porque se fosse o que merecesse, aí o negócio ia ficar feio, não é? Então, na sua infinita misericórdia, Deus não pune o homem. E Jesus na cruz olha para o céu e fala, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E nós continuamos ainda não sabendo. Porque se ele viesse, os homens o crucificariam. Fazer uma piadinha agora, o Trump seria o primeiro. Não é? Com certeza. E ninguém se fez mais livre do que ele. Não tinha conveniência com ninguém. Jesus era livre, liberto de todas as insatisfações, inquietações e principalmente paixões, né? Livre, continua servindo e amando. Serviu e continua através de todos os séculos, independente da religião. Porque, na realidade, as religiões elas são ferramentas para que a gente possa se conectar um pouco mais fácil com a espiritualidade e com os ensinamentos de Jesus. Pode ser o espírita, o católico, um umbandista, o testemunha de Jeová com toda a sua crença. A religião é criada pelo homem. Pelo homem. E é uma ferramenta utilizada e mandada, enviada, instruída pelos Espíritos para que possamos nos conectar mais facilmente. Ensinou-nos assim que na liberdade não explode das nossas paixões, porque nós temos paixões indomesticadas, mas vivemos em cativeiro. Conscientes, nós temos o nosso cativeiro consciente das nossas obrigações, das nossas paixões. Mas um dia nós vamos nos libertar dela. Na sombra do nosso próprio eu, a liberdade do
Eu quero. E é agora, né? Agora. Frequentemente, nós criamos, através desse pensamento, desordem. E que isso vai nos favorecer ao desequilíbrio, à loucura, a pensamentos, a paixões. Fica em casa sozinho para você ver seu pensamento, aonde vai. Cabeça vazia vai criar perturbação. Isso é fato. É por isso que eu trabalho quase 24 horas por dia, porque minha cabeça não para. Então a gente precisa começar a achar meios, né, de fazermos auxiliar o próximo para que a nossa cabeça não nos adoeça, porque a cabeça, o pensamento, principalmente se perturbado, ele vai criar patologia, ele vai criar doença. Ah, fulano não gosta de mim, falou para mim, fez para mim. Ah, minha sogra, meu cunhado, e assim a gente vai embora. Ai, o meu irmão, a minha irmã, minha mãe, meu pai, né? E a gente cria fantasma. E na luz do Cristo, a liberdade do servir, ela vai gerar o progresso e a sublimação. O servir sem querer nada em troca. Porque toda vez que a gente faz alguma coisa para alguém e esse alguém não nos dá a resposta que a gente quer, o retorno, a gente fala, nossa, mas ajudei tanto fulano e o fulano me faz assim. Olha o que ele falou para mim, me trata desse jeito. Os filhos, a ingratidão dos filhos dói. Pais bons, trabalhadores, honestos, não é? Quem nunca sofreu por um filho? Eu não tenho, mas quem tem sofre. Mas como filha eu vejo a ingratidão dos filhos. Assimilemos do mestre o senso da disciplina. Tanto é que no Espiritismo a gente fala disciplina, disciplina, disciplina. Nada melhor do que a disciplina. A disciplina em tudo. Em servir, em comer, em falar, em se exercitar, porque o corpo também enferruja. Não é? E se nós quisermos ser livres, nós devemos aprender ao quê? A obedecer. A obedecer essa disciplina nossa, para que a nossa evolução, para que o nosso progresso se faça. E somente através do dever cumprido, nós permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão que nós nos colocamos. Nós somos constrangidos pela inconsequência dos nossos próprios desejos. Não é por causa do próximo. Nós somos constrangidos pela inconsequência do nosso próprio desejo, do nosso próprio eu quero. E é desse jeito. E eu dou um jeito de conseguir aquilo que eu quero. Cristo nos libertou para uma nova era. Para uma era de amor, de caridade. Amar ao próximo como a si mesmo. Eu vou dar aquilo que eu tenho. O que eu não tenho, eu não posso dar. E eu não posso querer receber aquilo que o outro não tem. E todas as suas virtudes, que se a gente for enumerar as virtudes de Cristo aqui, a gente passa a noite conversando, não é? Acredito que cada um na sua oração tenha uma aí a se lembrar. De um pedido feito, num momento de angústia. Jesus sempre foi julgado. E sempre acreditavam que ele estava contra as leis dos homens. Mas ele sempre serviu sem fazer nenhuma exigência e para trazer a liberdade em nós. Leveza. Viva a vida leve. A gente fica perturbado quando tem um problema? Com certeza. Franze a testa, enruga tudo. Sabe o que a gente tem que fazer? Nada. Acalma a cabeça, pensa, tenta dormir, se não conseguir, dorme no dia seguinte, e no dia seguinte resolve. Se não der para resolver no dia seguinte, no próximo dia. E assim a gente vai indo.
Nunca nós estamos satisfeitos. Sofremos pelas nossas escolhas, por bens materiais, por bens não materiais. Nós criamos mágoas, rancores, nós acusamos, nós não perdoamos. E quando perdoa, fala, para mim está tudo bem, mas eu não quero mais você perto, não é? Vira a página, bola para frente, vida que segue. Mas e nós? Como nós ficamos assim? Viramos a página? Continuamos? Como será nós em 2026? Como vai ser o seu ser, o seu eu? Vai despertar? Vai criar os verdadeiros valores? Porque os valores eles já estão aqui. Nós vamos deixar aflorar? Nós vamos servir sem querer nada em troca? O enxugar uma lágrima? Às vezes até ouvir? Dá ouvido para alguém? Nós devemos viver na fraternidade universal, porque nós todos somos irmãos em humanidade. Nós estamos no mesmo planeta, cada um onde precisa. Nós aqui em Botucatu, quem nasceu lá em Israel, e assim por diante. Somos todos iguais, criados por Deus, simples e ignorante, com um potencial infinito, e cada um com o seu esforço, cada um com a sua luta, cada um com o seu livre-arbítrio. Cada um com o seu hábito. Nós devemos respeitar as nossas fraquezas, as fraquezas do nosso próximo, conhecer aquele que nos cerca, todo o nosso entorno, e compreender que cada um está numa fase, na sua melhor versão, e que não adianta julgamento. O que adianta é auxílio, ajudar. Nós temos paixões desenfreadas, cobramos afetividade, cobramos respeito, cobramos obediência. Pai e mãe tem que cobrar mesmo, viu? Obediência e respeito, isso aí tem que ser cobrado. Cobramos amor, que damos. Nos cobramos muito, muito. Nós somos prisioneiros em nós mesmos. Mas nós somos livres e precisamos encontrar essa liberdade em Jesus, no seu exemplo, na sua luz. Acredito que cada um que veio aqui hoje veio buscar uma tranquilidade, um momento de paz, um equilíbrio, um reconforto. E é através da oração, é através da elevação do pensamento que cada vez a gente consegue um pouquinho mais. Viremos tarefeiros de amor, tarefeiros de luz, sem cobrar nada em troca. Acreditemos na imortalidade da alma, do espírito. Somos seres imortais, que através das reencarnações estamos no processo de evolução. Tenhamos boa vontade em servir e principalmente em viver, independente das circunstâncias. Leveza, serenidade, perdão é o que devemos ter, mas primeiro para conosco. Vamos iniciar em nós a modificação. Devemos nos tornar alegres, felizes. Nós temos de tudo. Tem problema para evoluir. Tem comida, tem casa, tem roupa lavada. O que mais a gente quer? Não é verdade? Pensamentos livres e leves, pensamentos bons. Procuremos ajuda, se necessário, espiritual, se for físico, procuremos o médico, façamos os tratamentos, não é? Para que possamos viver um 2026 melhor. Deixemos os nossos desejos, o nosso ego e o nosso orgulho de lado, para que a gente possa cumprir a nossa tarefa nesta reencarnação, pois todos somos tarefeiros de luz. E que possamos cumprir a nossa conduta
da melhor forma possível, sem nos escravizar nos nossos desejos, nas nossas atitudes, nas nossas paixões e no que nós acreditamos que sejam os nossos amores. Que a conduta do nosso Mestre Jesus possa nos servir de luz e de exemplo e que tomemos a consciência de que somos responsáveis pela nossa existência, pela nossa escolha. E Joana de Ângeles, para finalizar, ela fala: veio Jesus pessoalmente demonstrar que o sofrimento é opção decorrente da ignorância e do primarismo. Resumindo todos os códigos até então revelados na vivência do amor. Oceano onde todas as águas revoltas se acalmam, desaparecendo a sua impetuosidade desastrosa. Então, que possamos seguir os passos do nosso Mestre, nos tornarmos mais leves e com mais luz, com mais amor, seres mais fraternos, porque abençoados nós já somos. Que 2026 seja bom e que nós possamos nos tornar, melhor ainda, na fé, na esperança e principalmente na caridade. Uma semana abençoada a todos e que possamos refletir nas palavras, acalmar os nossos pensamentos e persistir na nossa existência, porque cada um de nós já é luz. Uma excelente noite a todos. Muito obrigada.